Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um Manhã Diversa. Hoje é terça-feira, dia 21 de dezembro, primeiro dia do verão. Como é bom ter sua companhia aqui com a gente e bom dia, Mariana Zacaron. Bom dia, Roberta Rela, e bom dia para o pessoal de casa. O programa de hoje está incrível e tem muito conteúdo bom. Aqui no estúdio nós vamos receber um representante da Defesa Civil para falar sobre a chuva e os estragos que tem causado. E nós vamos falar também sobre doação de medula óssea. Se você tem alguma pergunta para fazer sobre algum desses temas, já sabe, né? Mande sua dúvida para a gente pelo WhatsApp que aparece aí na tela para você. Sua pergunta vai ser respondida ao vivo pelos nossos convidados. Terça-feira é dia de quadro de moda. E hoje eu vou te mostrar que é possível montar looks lindos com peças de brechó. E nem é preciso vasculhar não, porque eles agora também estão online. Está com dificuldades de pedir uma corrida por meio dos aplicativos de transporte? Então se liga, porque nós vamos te explicar os motivos disso. E tem também as notícias do mundo das celebridades e o quadro Bora Rangar com uma deliciosa receita de salmão com crosta de gergelim e salada de espinafre para você se surpreender na sua festa de fim de ano. Então chega mais que o Manhã Diversa tá só começando. O verão começa hoje, daqui a pouquinho, ao meio-dia e 59 minutos. Você curte o verão, né, Roberta? Eu sou apaixonada com o verão, Mariana, é a estação que eu mais gosto, porque o pessoal daqui da TV já sabe também. Eu gosto, gente, de calor, sabe quando você sai do banho já suando? Eu gosto desse tipo de sensação, então assim, não vejo a hora, porque desde que eu mudei aqui para Juiz de Fora, eu só peguei frio e chuva, Mariana, então tô ansiosa pra esse verão. E você? Roberta, chuva é um negócio que você não vai se livrar tão cedo, viu? Mas, por mais que eu seja uma pessoa mais do inverno, eu também sou do verão porque eu nasci no verão, né? Então não tem como, né? Assim, meu aniversário é no verão, então eu tenho um carinho pelo verão, mas eu prefiro o friozinho, a verdade é essa. Mas para além do calor, o verão traz com ele muita chuva, como a gente falou, né? E para quem mora em áreas de risco de alagamentos ou deslizamentos, é uma época de muita atenção. Por isso, nós convidamos o subsecretário da Defesa Civil de Juiz de Fora, Luiz Fernando Martins, para estar com a gente aqui no Manhã Diversa de hoje. Então seja muito bem-vindo, um prazer te receber aqui, viu? Obrigado, bom dia, o prazer é todo meu. Para a gente começar então o nosso bate-papo, as fortes chuvas estão afetando Minas Gerais. O governo, inclusive, já chegou a decretar estado de emergência em 58 cidades. Todo ano a gente sabe que no verão há propensão de alagamentos, porque na maioria dos casos as cidades não conseguem evitar esse problema, mesmo que a gente saiba que toda época desse ano vai ter esse tipo de problema. Sim, realmente é um problema recorrente, porém nos últimos anos, os últimos períodos chuvosos aqui para a nossa região, que vai de outubro até março, tem se mostrado muito atípico. Principalmente por causa das mudanças climáticas que vêm ocorrendo no mundo inteiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente vê lugares com invernos muito rigorosos, outros lugares que não tinham tendência de tanto calor com calor extremo, então isso é uma tendência mundial. E aqui no nosso estado, esse ano, o norte de Minas e o sul da Bahia também foram muito atingidos com chuvas muito intensas. E no último final de semana, a nossa cidade, infelizmente, também recebeu uma chuva muito intensa em poucos minutos que causou alguns problemas para a gente. Como você falou, em Juiz de Fora, infelizmente, também não é diferente. A gente vê muitos alagamentos, até mesmo em vias importantes, avenidas principais. É só chover, que tudo fica alagado, a cidade viram rios sobem, os córregos sobem. Isso é devido à estrutura da cidade? É por ela ser cortada pelo Rio Paraibuna? O que causa isso aqui em Juiz de Fora? Então, Juiz de Fora é uma cidade muito grande, né? Então, assim, é muito difícil ter uma cidade do porte de Juiz de Fora que não fosse cortada por um rio. E não é uma excepcionalidade nossa a questão das inundações e dos alagamentos. Como exemplo, a gente pode pegar Belo Horizonte. Tem o rio Arrudas, lá em Belo Horizonte, que passou por um conjunto de obras muito grande e mesmo assim, em fevereiro desse ano, também ocorreu
uma tragédia histórica em Belo Horizonte, que foi uma inundação histórica que causou muito problema em Belo Horizonte. Então, realmente é um acumulado de chuva, um volume de chuva muito grande que vem atingindo todo o Brasil, todos os estados e principalmente Minas Gerais nos últimos anos. Luiz Fernando, enquanto você falava, a gente colocou aqui, né, algumas ações também da Defesa Civil e também os estragos causados por essa chuva. Então, para o pessoal de casa também entender, né, o quão grave está sendo, né, essas chuvas fortes, o quanto que isso pode afetar a vida de todo mundo. E a Defesa Civil, como a gente viu aqui, trabalha com prevenção para evitar desastres ou até então minimizar, né, seus impactos para a população. Como que é feita essa gestão de risco? Então, é importante destacar que esse ano a Defesa Civil ela foi para a Secretaria de Governo. A gente ficou mais próximo da Secretária de Governo e também da Prefeita. E a gente começou a atuar mais na prevenção, com ações mais voltadas para a prevenção. A gente conseguiu fazer mapeamento de várias áreas de risco, a gente conseguiu desenvolver NUPDECs, que são núcleos de proteção e defesa civil nas comunidades. A gente faz um curso de capacitação, de percepção de risco com as populações que vivem em área de risco, para justamente ter essa noção do risco e como agir no momento de algum evento adverso. E além disso, também a gente desenvolve vistorias preventivas em todos os locais de áreas de risco e também que não são áreas de risco, que a gente possa mitigar ou até antever algum problema que vai acontecer. E vistorias de monitoramento com o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros. A gente orienta a população que vive em áreas de risco de alagamento e de escorregamento de solo. Você já deu aí alguns exemplos, né, de algumas ações feitas nesse gerenciamento de crise, mas você poderia dar, às vezes, falar um pouco mais sobre o trabalho da Defesa Civil nesse tipo de situação e até em outras situações também que envolvem riscos assim à população e desastres, né, relacionados à natureza, como é o caso da chuva. Como que é feito esse trabalho da Defesa Civil, as ações mais pontuais que são feitas? A Defesa Civil ela é um órgão gestor de risco, né? Muitas das vezes a pessoa fala assim, a Defesa Civil não fez a obra, mas a Defesa Civil não executa a obra. A Defesa Civil ela é gestora de risco, então ela faz os encaminhamentos para as pastas pertinentes. Ela atua basicamente em duas frentes, né? A gestão do risco, que é no período de normalidade, que a gente trabalha as ações de prevenção, e também algumas respostas, e a gestão do desastre, que é quando já aconteceu algum desastre, a gente entra com as ações de emergência, de socorro, de reconstrução, como as imagens estavam passando em Santa Luzia. O desastre lá, o evento adverso ocorreu na noite de sexta para sábado. Na manhã de sábado, a gente já acionou as outras pastas da Prefeitura e um trabalho integrado de toda a Prefeitura. A gente conseguiu limpar as ruas, fazer lavagem das ruas e já entramos com a questão dos donativos, da ajuda humanitária emergencial para as famílias que perderam alimento, roupas, colchões. Então, é esse trabalho de... No período de normalidade, a gente trabalha com a prevenção, com a mitigação de risco, e no período de anormalidade a gente entra com as etapas de resposta e também de reconstrução. No caso lá não foi preciso, não teve nenhum problema maior com relação a estrago de pontes, colapso de muro, não teve nenhum problema desse nível. Nos locais onde ocorre isso também a gente entra com a etapa de reconstrução. E o objetivo maior é voltar à normalidade o mais breve possível. E Luiz Fernando, enquanto você estava falando, me ocorreu aqui uma pergunta, se eu estiver errada, pode me corrigir. Aqui em Juiz de Fora, muitos rios, né, uma parte do rio passa dentro da cidade mesmo, assim, por baixo do asfalto. O quão isso é perigoso, o quão isso talvez contribui para esses casos de alagamento? Porque isso eu acho que é até uma curiosidade, assim, de Juiz de Fora. Então, assim, o que pode ser feito com isso, já que essa é uma característica bem forte da nossa cidade aqui? Em relação aos rios que foram canalizados em épocas passadas, a gente não costuma ter muito problema em relação a eles, porque é uma obra de engenharia, ela foi dimensionada e ali também tem um estudo específico para saber o tempo que aquela obra suporta o fluxo de água. Então, com relação aos rios canalizados, a gente não tem muitos problemas. Os problemas de alagamento e inundação que a gente tem na cidade são problemas históricos, são problemas que já acontecem há muito tempo. Como exemplo, a gente pode citar a maior inundação aqui da cidade, que foi em 1940, justamente nessa época do ano, 23 de dezembro, que é a época que mais chove na cidade, é o típico verão aqui de Juiz de Fora, muito chuvoso. Então, a gente continua tendo problema com as enchentes, com os alagamentos, inundações, porém, com esses cursos canalizados, a gente não tem tanto problema, não.
Interessante esse fato, eu não sabia sobre Juiz de Fora, eu nasci aqui em Juiz de Fora, olha só, Roberto também é cultura. Porque eu tenho amigo arquiteto, só por isso que eu sei essa informação. E olha só, um exemplo de prevenção é que, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o volume médio de chuva esperado esse mês é de 3.508,358, eu não sei ler número, gente, sempre falo isso nesse programa, 358,9 milímetros. Sim. Ou seja, é uma quantidade muito grande de chuva que é esperada, que já estamos recebendo, né, que a gente já tem visto aí, né, viemos de dias de chuvas muito intensas e que houveram alagamentos e ainda se espera-se mais. Então, está sendo já feito um trabalho para poder evitar que essas chuvas que vão chegar causem ainda mais estragos, né? Qual que é a importância dessa prevenção que está sendo feita agora? Então, com relação ao volume de chuva, Juiz de Fora, por ano, a gente tem em torno de 1.624 milímetros. A gente mantém essa média, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. O problema para a Defesa Civil e para a cidade são as chuvas concentradas, igual o mês de dezembro, que são 358 milímetros. Se ele for espaçado durante todo o mês, ele não traz problemas para a gente. O problema é tipo sexta-feira, que choveu 50 milímetros em poucos minutos. Então, assim, é um sexto do mês em poucos minutos. Aí, realmente, o sistema de drenagem que a gente tem na cidade, tudo não suporta. Aí, por isso que a gente tem a questão dos alagamentos, das inundações, e não é nenhuma questão de obra, porque, como eu citei BH, é uma obra recente. É porque, realmente, a gente está tendo uma mudança climática a nível mundial, que tem fenômenos atípicos, esses eventos adversos extremos, que a gente chama, eles estão ocorrendo com cada vez mais frequência. E com relação às atividades de prevenção, também de maneira integrada, o que a gente fez esse ano? A gente conseguiu mapear todos os pontos de alagamento da cidade e, através do programa da Prefeitura, que a gente, em parceria com o Gabinete de Ação e Diálogo Comunitário, que chama Boniteza, a gente conseguiu limpar todos esses bueiros e córregos da cidade. É uma ação de prevenção, de mitigação, que foi muito bem sucedida, porque o outubro a gente teve 45% a mais de chuva. Desculpa, outubro foi o outubro mais chuvoso dos últimos 45 anos e a gente não teve ocorrência de alagamentos. Porém, em dezembro a gente voltou com essas ocorrências, mas internamente, a gente conversando, a gente viu que essa ação de prevenção, de limpeza dos cursos d'água e dos bueiros também surgiu, teve um efeito muito bom com relação a alagamentos e inundações, que a gente conseguiu mitigar, de certa forma, o volume o número, né, de locais assim, que tinham um histórico de alagamento e inundação. Realmente o problema está quando chove muito em um dia só, né? E para o pessoal de casa entender, a gente está aqui, né, com o Luiz Fernando, que é subsecretário da Defesa Civil de Juiz de Fora, mas enquanto você estava falando, estava passando aqui imagens também do norte de Minas. Como a gente disse, é um problema de Minas inteiro, né? Isso é um problema, gente, que não é só dessa cidade, né? Eu acho que do Brasil todo, assim. Então, a gente está aqui com você hoje, mas aqui tem imagens de Minas, do norte. Então, assim, realmente para a gente entender e a responsabilidade tanto do governo em si, mas também a nossa responsabilidade, né, particular. Então, o nosso bate-papo está só começando e no próximo bloco a gente continua, né, esse bate-papo sobre as chuvas aqui no estúdio. Isso aí, e ainda hoje no programa nós vamos falar sobre brechós online. A gente volta já já.